Então eu sei que muitos jovens, muitas famílias se encontram em fase de grandes lutas, em fase de grandes tribulações, em fase de grandes lutas, que às vezes você diz, meu Deus, como eu vou sair dessa? Às vezes você diz, meu Deus, como eu vou vencer esse obstáculo? Às vezes você diz, meu Deus, como é que o Senhor me meteu nessa situação? Às vezes você está numa situação que você diz, meu Deus, qual é a solução deste problema que eu estou a passar? Às vezes você está vivendo um problema que você diz, meu Deus, por que o Senhor permitiu que isso aconteceu ou acontecesse na minha vida? Então esta é a pergunta, é o sentimento dos jovens, é o sentimento das famílias, é o sentimento das pessoas que estão a acompanhar esta live. É o sentimento das pessoas. É a pergunta que a gente faz a Deus, meu Pai, por que o Senhor permitiu esta dificuldade entrar na minha vida? Por que o Senhor permitiu esta dificuldade entrar na minha vida? Por que o Senhor permitiu esta doença entrar na minha vida? Por que o Senhor permitiu este conflito familiar entrar na minha vida? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu que aquela fonte fosse fechada? Que aquela fonte fosse fechada? Que aquela fonte fosse fechada? Que aquele relacionamento fosse quebrado? Que aquele relacionamento fosse quebrado? Que aquele parente, que aquela pessoa amada não estivesse mais cá na nossa presença. Então este é o sentimento que vamos levar nesta noite. Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor permitiu? Esta é a pergunta que não quer calar na boca de todos os jovens. Na boca de todos os jovens que estão batendo por portas, oportunidades de trabalho, oportunidades de fazer faculdade, oportunidade de negócio. Quando não consegue naquela porta, a pergunta para o nosso Deus é, Pai, por que aquela porta não se abriu para mim? Por que aquela vaga não foi para mim? Por quê? Por quê? Esta é a pergunta. E nosso Deus, nesta noite, tem uma resposta para nós. E essa resposta vamos encontrar na sua palavra. Essa resposta vamos encontrar na sua palavra. Essa resposta vamos encontrar no seu livro. Vamos encontrar através do Espírito Santo. Vamos encontrar através do nosso mediador, o Espírito Santo. Aquele que o Pai prometeu. Que eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei só. Eu enviarei para vós o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito Santo, o vosso Mestre, o Espírito Santo, aquele que será vosso intercessor, aquele que será vosso professor, aquele que será o vosso Mestre, que quando estiveres em tribulações, quando estiver em aflições, quando estiver em momentos complicados, Ele falará por vós. Ele falará por vós. Então eu vou começar a narrar a Bíblia Sagrada no livro de 1 de Samuel. No livro de 1 de Samuel. No 1 de Samuel, capítulo 17. Aqui a Bíblia começa a narrar a história do rei Saul. No tempo que o rei Saul era o rei naquele momento e que tinha como autoridade espiritual Samuel, o profeta Samuel. E Deus decide agora levantar Davi. Deus decide levantar Davi. No capítulo 16, a Bíblia narra que o profeta Samuel foi indicado por Deus para consagrar Davi. E a Bíblia diz que Davi é filho de Jessé. E Davi é o filho mais novo da casa. Quando o profeta Samuel chega em casa de Jessé, ele pede que Jessé trouxesse todos os seus filhos. E o Jessé trouxe todos os seus filhos, porque ele disse que eu trago uma missão
que é consagrar, que é preparar, que é ungir um dos seus filhos. E a Bíblia diz que Jessé chamou todos os seus filhos, chamou o mais velho que tem estatura, chamou o outro, chamou todos eles. E quando o profeta olhou para todos os filhos de Jessé, ele disse, nenhum deles é aquele na qual eu vim ungir. Será que não tens um outro filho? Será que não tens um outro filho fora desses? E Jessé disse, sim tenho, meu rei, sim tenho um homem de pequena estatura, um homem mais novo, um homem que neste tempo está no pasto a cuidar das minhas ovelhas. E o profeta disse, tragam cá. Foram chamar Davi. Os seus irmãos ficaram todos com dúvida. Mas como? Como? Estamos aqui nós, 7 irmãos, faltando um. E o mais novo. E é esse que será ungido. É esse que será consagrado. É esse que será empossado do Espírito de Deus. Eles ficaram equivocados. Esperaram até Davi chegar. Quando Davi chegou, o profeta disse, é este homem que Deus me ordena consagrar. É este homem que Deus me ordena prepará-lo. É este homem que Deus me envia para prepará-lo, para consagrá-lo, para ungí-lo. Ele diz ainda que Deus não olha pela aparência, que Deus não olha pelo tamanho, mas Deus espia, mas Deus olha pelo entendimento, pelo coração que está dentro deste homem. Jessé e os seus irmãos, eles julgavam a aparência, julgavam tamanho, julgavam idade, julgavam posição, julgavam quem é mais novo, quem é mais velho. Mas quando o profeta chegou, ele disse que eu venho porque existe uma missão especial. Existe uma missão especial para alguém desta casa. Esta casa tem alguém que tem uma missão especial. E esta pessoa foi aprovada por Deus, não pela sua estatura. Foi aprovado por Deus, não pela sua idade. Foi aprovado por Deus, não pela sua aparência, mas foi aprovado por Deus de acordo com o seu coração. Foi aprovado por Deus de acordo com o seu coração. E essa pessoa é Davi. Essa pessoa é Davi. Então o profeta consagra Davi e o profeta se vai. No versículo 17, a Bíblia já começa a narrar o conflito que existia entre os filisteus e o povo de Deus. A Bíblia diz que entre os filisteus de atormentar os filhos de Deus. E a Bíblia diz que eles tinham um espaço de guerra em que os filisteus, assim como o povo de Deus, se encontravam para fazer a guerra, se encontravam para poder entrar em conflito. Mas quando aparecia o filisteu, Golias, a Bíblia diz que Golias tinha mais ou menos 2,90 metros de altura, aproximadamente 3 metros. E o seu manto, o seu cajado de guerra, a sua veste de guerra, a Bíblia diz que pesava mais de 60 quilos. O seu vestuário, o seu cajado era 60 quilos. Ele era um homem muito gigante, um homem muito grande. E segundo a história, ele era guerreiro desde a sua juventude, desde a sua mocidade. Ele sempre foi um homem de guerra. Quando o povo de Israel viu Golias, e Golias sempre desafiava, eu quero um de vocês para que venha em frente,
para que desafie a mim. Se ele me ganhar, o meu povo vai servir a vocês. Mas se eu ganhar-vos, vocês serão nossos escravos. E o povo de Israel, vendo a estatura de Golias, todo o povo temia e fugia. Ninguém se desafiava. Ninguém se desafiava a enfrentar Golias. Até que num belo dia, Jessé disse para o seu filho Davi, que era o pastor de ovelhas, disse: meu filho Davi, eu quero que você vá ao campo de batalha, leva esta marmita, leva este mata-bicho para os teus irmãos. E Davi, como de sempre, obedeceu ao seu pai e foi ao campo de batalha para entregar alimento para os seus irmãos. Ele confiou aquela alimentação ao chefe, que era responsável pela alimentação dos exércitos. E ele olhou naquele campo de batalha e percebeu que estava lá um homem grande, junto com seu povo. E do outro lado estava lá também o povo de Israel. Ele percebeu e ele ficou assistindo aquele espetáculo, ficou olhando e foi perguntando o que está acontecendo. E os soldados explicaram para ele. Explicaram para ele que aqueles são os filisteus. Aquele é o Golias que se atreve a desafiar-nos. Mas ninguém de nós consegue desafiá-los e vencer. Mas o rei Davi, o rei Saul promete àquele que vencer a Golias dar a sua filha como esposa e também inibir de pagar imposto para a sua família. E parecia que aquilo comovia Davi. Aquele espaço significava alguma coisa para Davi. Aquele lugar significava alguma coisa para Davi. Davi ia insistindo perceber o que estava acontecendo. E a Bíblia diz que quando os irmãos de Davi viram a insistência de Davi, viram Davi falando com outras pessoas, viram Davi falando com soldados, ficaram aborrecidos com Davi. E um dos seus irmãos disse: Davi, o que você faz aqui? Volta para cuidar do pasto do pai. Volta para cuidar dos animais. O que você faz aqui no campo de batalha? Mas Davi sabia que ele estava no lugar certo. Ele sabia que ele estava no lugar certo. E Davi decidiu enfrentar Golias. Davi nunca foi soldado. Davi nunca esteve em frente de uma batalha. Davi nunca tinha usado um manto, uma farda, um escudo. Mas ele sentiu que aquele momento era o momento em que Deus queria operar através da vida dele. Meu irmão, eu sei que na sua vida existem Golias. Golias são dificuldades. Golias são impedimentos. Golias são obstáculos. Golias são lutas. Golias é aquilo que você mais teme na sua vida, em que você não tem força nem vontade de enfrentar. Golias é aquilo que você não tem força nem vontade de enfrentar. Você já tentou deixar esse vício, mas desistiu. Já tentou bater essa porta, mas desistiu. Já tentou de várias maneiras, mas você se encontra sem força para enfrentar o teu Golias. E o teu Golias já tem poder e domínio sobre si. O teu Golias já tem poder e domínio sobre si. E ele sabe que este homem, esta mulher, eu tenho o poder de atormentá-lo e dominá-lo.
Porque mesmo ele sendo cristão, mesmo ele sendo filho de Deus, ele está sobre o meu poder e sobre o meu controle. Davi disse, quem é este homem que se desafia a enfrentar o exército de Deus? Quem é esse homem que se desafia a enfrentar o exército de Deus? Meu irmão, o seu Golias, a coisa que você mais teme, a luta que você menos quer estar, é aí onde Deus quer que você possa estar para vencer este obstáculo. É aí onde Deus quer que você possa entrar no campo de batalha com o seu pior inimigo, o inimigo que você menos quer estar. É aí onde Deus quer que você esteja para lhe preparar para outro patamar, para lhe mostrar a sua graça, para lhe mostrar o seu amor, para lhe mostrar a sua misericórdia. Quando Davi olhou para Golias, não olhou para a sua altura, não olhou para a sua estatura, não olhou para a sua experiência de guerra, não olhou mesmo para o que trazia as suas armas. Ele não olhou. Ele não olhou. Ele disse, eu venho a ti em nome do Deus Altíssimo. Eu venho a si, Golias, não é meu nome, não é minha força, não é meu conhecimento, não na minha família, mas eu venho em nome do Rei, em nome do Rei dos Altíssimos. Esse Rei é Deus, que representava o poder supremo do povo, que representava a voz altíssima do profeta. É Deus. Ele diz, eu venho no nome do Deus dos exércitos. Golias, hoje você cairá por terra. Hoje você cairá por terra. Hoje eu levarei a sua cabeça. Meu irmão, a coisa que você mais teme, Deus te desafia você a crer e acreditar que é para você vencer, é para você acreditar e é para você lutar. Deus não vai tirar sem que você entre no campo de batalha. Não foi por palavras que Davi venceu Golias. Não foi por palavras. Não foi por palavras. Davi teve que entrar no campo de batalha. Campo da prova. Campo da fé. Campo da fé. Campo da prova. Hoje, nesta live, eu quero que você olhe para seu Golias. Olha para a sua luta. Olha para o seu pior medo. Olha para o seu pior obstáculo e diga, em nome do Deus Todo-Poderoso, está quebrado, está vencido. Eu vou em frente. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Porque eu tenho meu Deus e Todo-Poderoso. E é aí onde o Espírito Santo me levou a entender o livro de Salmos 23. É aí onde o Espírito Santo me levou a entender o livro de Salmos 23. Quando Davi escreveu que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi daí onde eu entendi que é nas lutas que você
conhece a sua fé, que é nas lutas que você conhece seu Deus, é nas lutas que você glorifica o seu Deus. Por isso que Davi foi considerado como o amigo de Deus, o homem da fé. Quando ele diz no livro de Salmos 23, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Uau. Você não entende, meu irmão. Você não está entendendo. Ainda que eu andasse pelo vale. Quando Davi entra no campo de batalha, aquilo chama-se vale da sombra da morte. Quando você está em lutas, chama-se vale da sombra da morte. Quando você sabe que não tem chance de vencer pela sua estatura, pela sua condição, quando você acha que não tem chance de vencer, aí chama-se vale da sombra da morte. E Davi disse que ele não temeria, porque a sua vara e o seu cajado e que ele prepararia um banquete na mesa diante dos seus inimigos. Meu irmão, é preciso que você entre no campo de batalha. Ora, jejua, peça oração, mas você tem que entrar no campo de batalha. Você tem que olhar para o seu Golias e dizer, depois dessa live, não temerei mais o meu Golias. Depois dessa live, eu declaro que este Golias, seja doença, seja conflitos, seja alguma preocupação, alguma inquietação, seja luta, seja falta de paz, seja uma injustiça. Depois dessa live, você vai dizer que eu vou lutar, não com minhas forças, mas eu vou lutar em nome daquele que é Deus dos exércitos e que prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Esta live, meu irmão, era para si. Esta live era para si. Esta live era 100% para falar para si que sua vitória chegou. A sua vitória chegou. O seu Golias está quebrado. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Está quebrado no nome do Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode lhe parar. Ninguém pode lhe parar. Não existe obstáculo que possa lhe parar. Não existe. Não existe. Não existe. Aleluia. 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 Aleluia.